Segunda, 13 de março. Verso para memorizar. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoquem-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Salmo 50, 14 e 15. Confie em Deus, não em seus recursos. Com base na experiência de seu melhor amigo Jonatas, o rei Davi deveria saber que, quando se tem um relacionamento de aliança com Deus, não importa se há poucos soldados ou muitos, Deus pode dar a vitória. Em 1 Samuel 14, de 1 a 23, a Bíblia registra a história de como o filho de Saul, Jonatas, e seu escudeiro derrotaram uma guarnição inteira de filisteus com a ajuda de Deus. Apesar dessa experiência e de outras na história do povo de Deus, quando tempos difíceis chegaram ao rei Davi, ele permitiu que Satanás o tentasse a confiar em sua própria força e habilidade. Ouça 1 Crônicas 21, 1 a 14. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão e levantem o censo de Israel desde Berseba até Dan e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos de meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo o Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: Cometi um grande pecado ao fazer tal coisa. Mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e diga a Davi, assim diz o Senhor: Eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolha o que você quer. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora, que resposta devo dar ao que me enviou? Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado. Porém, é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Pergunta 2. Por que Davi decidiu numerar Israel ou contar seus soldados? Por que Joabe o aconselhou contra isso? Note que foi ideia de Satanás contar os soldados. Ele tentou Davi a confiar em sua própria força em vez de depender da providência divina em sua defesa. Joabe, o líder do exército, tentou convencer Davi a não numerar Israel porque tinha visto Deus trabalhar em favor do povo. Mas o rei exigiu que a contagem avançasse. Suas ações trouxeram calamidade à nação, como o texto revela. Ninguém jamais confiou inutilmente em Deus. Sempre que for lutar pelo Senhor, prepare-se e prepare-se bem. Há uma citação atribuída a um governante britânico, Oliver Cromwell, que, antes de uma batalha, disse ao seu exército, abre aspas, confie em Deus, meus rapazes, e mantenham sua pólvora seca. Fecha aspas. Em outras palavras, faça tudo o que puder para ter sucesso, mas no fim, reconheça que só Deus pode lhe dar a vitória. Em nosso contexto imediato, é muito tentador confiar no poder do governo ou em nossas contas bancárias, mas, em todas as crises mencionadas na Bíblia, quando as pessoas confiaram em Deus, Ele honrou a confiança delas e a sustentou.
Devemos usar o tempo presente para acertar as contas com Deus, saldar as dívidas e ser generosos segundo o que nos foi dado. Nas palavras do antigo hino, se alguma vez precisamos do Senhor antes, com certeza precisamos dele agora. Como podemos encontrar o equilíbrio entre fazer o que pudermos, por exemplo, para estar seguros financeiramente e ao mesmo tempo confiar no Senhor em tudo?